Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Respondendo Comentários, série em que eu respondo aqui algumas dúvidas, comentários deixados nos vídeos de teclado, deixados também nos vídeos dessa série. Lembrando que eu sempre privilegio, então, os comentários de quem deixa vídeo na série aqui, porque eu sei que tá prestigiando aqui a nossa série, tá gostando, então você tem preferência na hora de eu responder a sua dúvida. Você que tá chegando agora, já dá o joinha, curte o vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para poder ajudar a gente na divulgação desse vídeo, para que a gente continue fazendo mais vídeos como esse. Então, vamos de vinheta para a gente poder começar. A primeira coisa que eu quero dizer é que, como eu já falei no último vídeo, a gente está recebendo um pouco menos de dúvidas. Então, galera, manda brasa aí, manda dúvida mesmo. Não precisa ser só de teclado, pode ser também de estudo, de teoria musical, coisas mais referentes mesmo ao estudo do piano ou do teclado, que a gente recebe muitas coisas relativas, por exemplo, a modelos, comparativo de modelos, e nem sempre eu consigo atender, não conheço todos os teclados que estão disponíveis aí no mercado, mas sempre que eu puder, eu ajudo. E muito cuidado com essas dúvidas que vocês me mandam às vezes, que são muito cabeludas, do tipo, nossa, mas o que é melhor, eu comprar o teclado A ou o teclado Z? Pô, vamos comparar o A e o B, né? Porque às vezes está muito distante essas comparações que estão mandando. Mas vamos lá, vamos começar que tem coisa legal hoje pra gente conversar. A primeira dúvida que eu selecionei foi do Fernando. Ele fala o seguinte: Pedro, gostaria de saber se a linha P da Yamaha são pianos digitais bons, né? Você acha um instrumento bom para quem quer aprender piano? Bom, eu acho, claramente, lógico, a Yamaha tem sempre grandes instrumentos, excelentes instrumentos, porém essa linha P tem uma coisa interessante. Os teclados mais básicos dessa linha, por exemplo, o P45 e tal, geralmente o primeiro ou o segundo da linha, os números mais baixos, não costumam ser tão legais. Então eles perdem muito em qualidade das teclas, qualidade do timbre de piano e outros também, nas funções, às vezes não tem saída LR, o próprio corpo do instrumento também é bem plastificado. Então às vezes eu vejo muitas críticas da galera, por exemplo, em relação aos pianos digitais da Casio, como se os da Yamaha iniciantes também não fossem da mesma forma simples. Então o que eu acho interessante, por exemplo, na Casio é que eles dividem a linha iniciante e a linha CDP. Então fica bem claro que é um piano bem iniciante. E a linha mais profissional, mais intermediária para profissional, a linha PX. Então na Yamaha tá tudo junto numa linha só, a linha P. Então tem que tomar cuidado. Eu experimentei mais, por exemplo, a partir do P115, que agora, se não me engano, foi substituído pelo P125. Daí sim estamos falando de um instrumento de alta qualidade, na minha opinião, os mais legais. Antes disso, eu acho o custo-benefício da Casio mais interessante. Às vezes, ao invés de pegar, por exemplo, um P45, P90, alguma coisa assim, você pode ir, por exemplo, um PX160 que está o mesmo valor e eu acho mais interessante, eu acho mais legal. Então cuidado, tem muita coisa legal sim da linha P, só que não são todos que são excelentes, né? Então a galera às vezes rotula, a Yamaha é excelente, pronto. Não, também tem coisa ali que não são tão legais. A segunda pergunta eu juntei duas, como eu faço de vez em quando aqui, porque são muito parecidas, né? O Jean Garcia fala o seguinte: professor Pedro, aproveitando o assunto de teclas de piano, você me indicou no último Respondendo Comentários o sintetizador Roland XPS-30 para usar como um segundo teclado. Uma ótima ideia. E você também citou num outro vídeo que ele tem teclas reduzidas, verdade. Eu não tenho encontrado muita gente falando sobre isso e eu queria saber se isso pode ser um ponto negativo determinante para escolher esse teclado ou outro. Daí ele fala, observação aqui, por favor, não parem com essa série de vídeos, estamos mandando ver, então já manda mais dúvidas pra gente também. O Lauro Fausch, ou Falk, não sei como é que fala, também falou em relação a isso, ó, sempre muito esclarecedor. Pedro, mais uma vez, parabéns, valeu, cara. Minha dúvida é sobre o XPS-30, o que seriam as teclas reduzidas que sempre ouço falar. Nunca toquei nesse teclado, eu tenho um CTK 6250. Em relação ao meu, as teclas do XPS-30 são mais finas, mais curtas? Obrigado. Sim. Então, respondendo para vocês, sim, a tecla do XPS-30 é um pouco mais reduzida, o que quer dizer, sim, que ela é um pouco mais curta, talvez um pouco mais magra. Eu não tenho exatamente a proporção exata dela, mas em relação a uma tecla de piano, então em relação a uma tecla cheia de piano, que é grandona, que é mais gordinha, ela é um pouco menor, um pouco reduzida. Vamos lá que eu anotei algumas coisas aqui legais pra gente falar. A tecla reduzida, você tem que pensar que ela é um artifício muito interessante, que sempre foi usado nos teclados para deixar o equipamento menor, certo? Ele mais transportável, mais fácil de levar, e também para dar um pouquinho mais de agilidade na mão. Claramente, quando você tem teclas um pouco menores, as coisas um pouco mais perto, você consegue fazer coisas um pouco mais rápidas, ou pelo menos acordes, inversões, algumas coisas podem ficar mais próximas para você resolver. Daí vai de cada um. Logicamente, quem se acostuma com uma tecla mais pesada, uma tecla de piano pode ter dificuldade, enfim. Mas o que eu quero dizer é que essa questão da tecla reduzida não é um defeito, é uma opção das marcas por fazer isso. Tanto que a gente vê isso em diversos sintetizadores, até o extremo, por
por exemplo, como um Microkorg ou um JDXi, são esses mini sintetizadores. Se você for pensar, por exemplo, as teclas de um cravo, de um órgão, elas não são iguais às de um piano também. Então o fato de ser reduzida não quer dizer que é uma tecla pior, quer dizer simplesmente que ela é diferente da de um piano. Então basicamente o que eu quero que vocês saibam é que isso não é uma coisa ruim. Então é uma opção que a marca fez, isso não vai te atrapalhar na hora de estudar, e aí é lógico, se você for daí tocar num piano, você vai ter que se adaptar, mas aí não vai ser só por causa do tamanho da tecla, também pelo peso da tecla. Eu sempre brinco que o peso da tecla, o jeito da tecla é como se fosse uma embreagem de carro. Quem dirige sabe. Às vezes você trocou de carro na hora ali, você dá aquelas brecadas, você vai indo, erra um pouco o ponto, mas logo você pega o jeito. Então a tecla é a mesma coisa, não tem melhor ou pior, tem simplesmente pontos ali diferentes para você poder pegar. Como eu falei, esse tipo de tecla reduzida pode facilitar, por exemplo, a coisas de solo, para algumas inversões, alguns acordes mais cheios que você quer fazer, né? Porque as coisas estão um pouquinho mais próximas, é muito pouca, tá, essa diferença, mas está um pouco mais próximo. O que eu sempre falo aqui, que eu indico, por exemplo, a tecla de piano, é porque a tecla de piano, para quem está começando, pensa só, ela vai te levar para o extremo, né? Porque as distâncias são maiores, o peso é maior, ou seja, você vai trabalhar mais a sua abertura de mão, você vai trabalhar mais a sua musculatura, mais a sua força desde o início. Quer dizer que é a única solução? Não, é uma das ideias que eu estou colocando aqui para você, que pode te ajudar a já fortalecer essa musculatura desde o começo. Mas eu, como milhares de outros tecladistas, não começaram no piano ou com um teclado ou um piano de tecla digital. Então não é uma coisa que você não consegue reverter depois. Fica tranquilo, pode ir tranquilamente no XPS30, que é uma super máquina. Próxima dúvida veio do Demarquinhos, acho que é isso. Pedro, qual a diferença entre pedal de expressão, pedal de sustain e foot switch? Além daqueles 3 pedais em um simulando pedais de piano. É bastante coisa aqui, acho que essa é a dúvida que eu vou demorar mais tempo aqui pra gente responder, mas eu achei legal porque é uma dúvida que muita gente tem. Então vamos lá, eu vou lendo também para não errar as coisas que eu anotei aqui, ó. Basicamente, o foot switch, ele é um pedal de botão, né, que mantém ligado ou desligado um determinado efeito ali que você vai endereçar para ele. Ele é mais comum para os guitarristas, né, para acionar ou desligar um efeito, e geralmente a gente vai ver ele acompanhado num amplificador, por exemplo, né? Pode ser numa pedaleira normal, mas a gente vê muito em amplificador justamente para ligar e desligar o drive. Uma coisa que é legal você saber dele, do foot switch, é que ele ou tá ligado ou ele tá desligado. Então ele só tem essas duas coisas e ele se mantém. Então você aperta o botão, ficou ligado. Aperta de novo, ele desliga. É uma diferença que é legal você pensar. Em teclado, existem alguns teclados que aceitam, por exemplo, o Nord aceita para você poder ligar e desligar a Leslie do órgão, mas não é todo tipo de teclado que aceita um foot switch, por isso que ele tá mais ali no universo dos guitarristas, dos baixistas, enfim, quem usa amplificadores e pedaleiras. Já o pedal de sustain, a gente vai pensar nele como se fosse um foot switch que não mantém ligado ou desligado. Então ele tem uma mola, né, que faz ele voltar. Então, geralmente, logicamente, o pedal de sustain também ele já está endereçado para fazer o sustain, que é segurar a nota para você, como se você estivesse segurando aquela nota na mão, mas para você poder tirar a mão e fazer alguma outra coisa, algum outro acorde ou coisa do gênero, para poder fazer um legato, né, no seu som. Para isso que serve o pedal de sustain, para manter então a sua nota rolando ali, né? Então é legal você saber que como o pedal de foot switch ele também tem um liga e desliga ali, só que você tem que ficar segurando ele para ele ficar acionado, senão você tira o pé, ele volta à posição desligada. Então é bem diferente do foot switch, que você tem que pisar para ligar, pisar para desligar. O pedal de sustain você pisa para ligar e você tira o pé para desligar. Claramente também existem outras funções que um pedal de sustain pode assumir num teclado em especial. Então, por exemplo, eu fiz aqui o review do CTX 5000, se você não viu, dá uma olhada depois desse vídeo, e dá para você colocar esse pedal, por exemplo, para ser um sustenuto, dá para você colocar ele como play stop de um ritmo. Então tem diversas coisas que você pode às vezes endereçar. Os teclados da Casio, por exemplo, o PX5S, eu fiz também um review dele e eu mostro que eles fizeram uma coisa bem legal, que você consegue controlar a abertura do filtro do pedal de AUA com o sustain também, uma novidade que a Casio trouxe no PX5S. Mas basicamente então é você lembrar que ele liga e desliga, só que daí ele vai trabalhar com o pé ali e a mola vai trazer ele de volta. Também muita gente vai pensar que vai falar, mas também existe o meio pedal. Existe. Então alguns pedais de sustain, eles trabalham não só com esse liga e desliga, mas com algumas variedades ali no meio entre o totalmente apertado e o não apertado, tá? Isso são para pianos digitais em especial, que são mais top de linha.
Porque num piano de verdade, o sustain, ele é uma coisa mecânica, né? Então são abafadores indo ao encontro ali ou saindo das cordas quando você aperta o pedal. Então conforme você aperta o pedal, você pode deixar ele meio encostadinho, quase ali, ou totalmente encostado, ou totalmente fora. Então existem alguns meios sustain ali, meio pedal, que você pode fazer e que alguns pianos digitais trazem isso. Para você saber se o seu piano tem, dá uma olhada no manual, dá uma olhada no fabricante. E não são todos os pedais de sustain que suportam essa função. Você tem que olhar o pedal de sustain, ele tem que ter aqueles dois tracinhos como se fosse de um cabo estéreo, porque ele tem que mandar dois parâmetros, né? Dois pontos de parâmetro, digamos assim. Então a gente vai ver, por exemplo, o DP10 da Roland é um pedal que tem essa função. O pedal de expressão, ele também tem essa questão de dois valores limite, só que ele trabalha com todos os meios do caminho. Então ele envia mensagem MIDI, só que não ou 0 ou 127, que é o outro padrão. Ele trabalha com todo o meio ali, todo o range que tem entre 0 e 127. Ou seja, o pedal de expressão, geralmente a gente usa para poder trabalhar com algum parâmetro que ele vai crescendo ou diminuindo. Por exemplo, um volume. Então, geralmente, os teclados vêm com um pedal de expressão, com a entrada de pedal de expressão já adaptada para você trabalhar com o volume do instrumento, que você vai desde o 0 até ali o total e você tem vários meios do caminho que você pode colocar ali. E o legal do pedal de expressão também é que ele pode ser usado para outros tipos de efeitos. Eu uso, como eu falei já aqui em outros vídeos, para fazer o efeito de wah, por exemplo. Você pode indicar outros efeitos, por exemplo, um drive, você vai colocando o drive aos pouquinhos, um ganho, enfim, tem diversas coisas que você pode controlar com o pedal de expressão também. Uma coisa que é importante te lembrar também é que ele também não tem uma mola que faz ele voltar. Então, onde você parar ele, ele vai ficar. Se você vai lá, começou a música, deixou ele o volume completamente no total, vai ficar ali. Deixou no 0, vai ficar ali. 50%, vai ficar ali. Onde você deixar, ele vai repousar. Por último, é legal a gente pensar, vou falar rapidinho aqui, naquela pedaleira de 3 pedais. Quando você pega um piano digital, ele geralmente está imitando um piano de cauda, não esse aqui de armário. Num piano de cauda, a gente pode ter 3 pedais, os mais antigos têm só 2, que é o sustain e o na corda. Já vou explicar o que é. Os mais novos têm 3, o sustain, o sostenuto e o na corda. Os pianos de armário, eles não têm o sostenuto, pelo menos eu nunca vi. Eles têm o sustain, eles têm o una corda e eles têm o abafador, que é simplesmente, que geralmente é o pedal do meio, que simplesmente serve para poder abafar as cordas para você estudar no seu apartamento ou na sua casa sem incomodar ninguém. Não é um recurso que se usa em música. Diferente então do una corda, só para você saber, o pedal de una corda, ele no piano de cauda, ele faz o que o nome diz. Em vez de tocar em 3 cordas, que geralmente cada nota do piano são 3 cordas que fazem, o martelo, ele caminha um pouquinho para o lado, ele toca em uma corda só. Qual é o resultado do pedal de uma corda? Menos volume, um volume mais suave. E daí sim é um recurso que a gente usa para tocar de verdade, diferente do abafador. Então, pedal de sustain, pedal una corda. Aqui no piano de armário, o pedal una corda, ele não mexe todo o maquinário de lugar. O que ele faz é trazer o seu martelo um pouquinho mais próximo da corda para que você tenha menos espaço para bater, ou seja, você conseguir fazer menos força e daí você vai gerar menos som. Então pensa sempre, una corda, então una corda é menos som, é mais suave, que pode ter nos 2 tipos de pianos, tá? Que você vai encontrar. O sustenuto, para quem não conhece, é um pedal que funciona como se fosse um sustain, mas ele só segura a nota que você faz no momento que você apertou ele. Então você, na verdade, você vai, por exemplo, você toca um acorde, aperta o pedal, fica segurando o pedal. Ele vai segurar só aquele acorde. Tudo que você tocar depois não vai ser influenciado por esse pedal. Então ele é um sustain momentâneo, digamos assim, que é um recurso muito mais moderno, por isso que não são todos os pianos que tem ele, mas os pianos digitais costumam vir com ele sim. Ou você pode também trocar a função dele por outras lá na configuração, de repente tem outras coisas interessantes. Próxima pergunta do Kevin Wesley, que tem a ver também com pedal. Ó. Ele fala, olá Pedro, tudo bem? Eu sou deficiente físico, cadeirante, eu não consigo usar o pedal de sustain. Beleza. Tem algum botão, programação ou jeito de substituir ele no teclado? Parabéns pelo canal e pela iniciativa, vocês são demais. Forte abraço. Kevin, não esquece também de conferir as nossas aulas, hein? A gente tem o curso completo de teclado. Bom, sim, existem alguns teclados, em especial os teclados mais iniciantes para intermediário, como o CTX 5000 que eu mostrei aqui no review, que tem um botão dedicado para sustain. Então, um botão que você simplesmente vai ligar ali, enquanto ele estiver ligado, simplesmente tudo que você fizer estará sob o efeito de sustain.
também, certo? De sustentação. Então você pode usar isso, claro que não é o ideal, por quê? Porque isso pode, em alguns momentos, embolar um pouco. Então você tem que ser meio ninja ali, para de repente você vai tocar uma parte um pouco mais rápida, você não quer embolar, para você desligar, ligar de novo, alguma coisa do tipo, mas dá para você usar sem problemas. Se você já for um tecladista um pouquinho mais avançado, depois que já estiver tocando mais legal, você vai ver que os teclados intermediários para avançado, em geral, não tem esse botão. Daí, o que eu indicaria para você e que eu acho até mais legal do que este botão aí? Você pode trabalhar com o release do seu timbre. O release é um parâmetro que a gente trabalha nos sintetizadores em geral, que ele vai determinar o tempo que demora para o seu timbre morrer depois que você parou de tocar. Então, como se fosse um sustain, concorda? Então, se o release ele tá, por exemplo, no 0, eu tirei o dedo, o som para. Tá. Se eu coloco ele no máximo, por exemplo, ele vai demorar muito tempo para cair, vai ficar um tá. Entendeu? Então você pode trabalhar com esse release aí no meio do caminho, colocar um pouco mais, um pouco menos, que é um pouco mais interessante que você trabalhar com um botão já automático, que daí você vai controlar meio no seu ouvido o quanto que você quer que isso seja segurado para não embolar muito, não embolar pouco. Então dê uma trabalhada nesse release, a maior parte dos sintetizadores legais vão te dar essa oportunidade, mesmo em timbres comuns, como de piano, de Rhodes, não só em timbres sintetizados. E outra coisa legal é que esses teclados intermediários para avançados, em geral, eles têm um controle, um knob, alguma coisa, que já vem com o release ali colocado. Então você vai encontrar isso já, por exemplo, no XPS10, teclados mais simples. No próprio CTX 5000, também entrando ali nas funções, você consegue mexer no release, mas aí não é tão prático. Mas, por exemplo, no XPS10, você tem ali um fader que você pode mudar o release na hora, como era no Juno D e tal. Então é legal também, como eu falei, você pode colocar, pode tirar no meio da sua performance, no meio da música, conforme você tiver numa parte que precisa mais de uma sustentação ou precisa menos. Lógico que você vai ter que treinar bastante para fazer isso de uma forma legal. Algumas gambiarras, e daí fica a dica também para quem, de repente, sei lá, chegou numa apresentação, quebrou o pedal de sustain, você fica desesperado. Uma dessa é essa do release, que você pode tentar resolver. A outra que você poderia tentar usar, no seu caso em especial, Kevin, usar um foot switch, de repente, que você deixasse alguma parte do corpo que não seja tão difícil de você acionar ou não. Então, por exemplo, no colo, que você de repente consiga, você não vai mexer toda hora, mas ligar ou desligar aqui, por exemplo, com o cotovelo, não sei, pode ser que funcione, teria que testar o foot switch, pode funcionar ou não, dependendo do modelo de teclado. Uma última ideia para quem tiver muito no desespero, que já aconteceu comigo, você perdeu ali o pedal, enfim, tá quebrado, você quer ter o sustain, você pode dar um mini curto ali. Eu não sei se isso é muito ruim pro teclado, mas estou dizendo no desespero mesmo, que é você usar um cabo P10 comum, ligar na entrada do sustain e você simplesmente dá o sinal dele, né? Então você deixa ele encostado em alguma coisa para ele sentir que ele está recebendo o sinal. Geralmente isso vai mandar a ideia pro teclado de que você está apertando um pedal. Assim como você pode pegar, por exemplo, ligar na saída de fone, sei lá, eu não sei se isso pode dar um problema, mas imagina que esse cabo tem que estar recebendo algum sinal de alguma coisa, tá? E que daí, geralmente, os teclados vão reconhecer que você está mandando um sinal de sustain. Mas isso é só em último caso, é aquela gambiarra de tecladista da noite que já teve o problema e precisa resolver do nada. Por último, o Danilo Reis comentou aqui, mais um vídeo top. Pedro, eu tenho uma pergunta para o próximo vídeo. Para alguém que quer se tornar um músico de verdade, seja no piano ou no teclado, o que é mais importante de aprender? A tocar o piano mesmo? Ler partituras, tocar melodias? Acho que é meio piano solo, né, que você quer dizer? Ou harmonização, para tocar com banda, fazer acompanhamento? Ou os dois são essenciais? Sim, você mesmo já respondeu a pergunta, Danilo, os dois são essenciais. Porque quem quer ser um profissional vai ter diversas situações que você vai poder trabalhar se você sabe fazer de tudo isso. Um dos piores problemas que eu vejo em músicos, em especial músicos um pouco mais velhos, que estavam acostumados com outro cenário de música, é às vezes se acomodar e se especializar só numa coisa ou ter só uma possibilidade. Então a gente vai ver realmente muitos músicos excelentes de palco de antigamente que não liam partitura. Vai ter muitos outros músicos que simplesmente não sabem teoria musical, vai ter outros músicos que não sabem fazer arranjo e caras que você fala, ah, mas o cara tá tocando com não sei quem, e nossa, então dá pra fazer? Dá. Só que pensa o seguinte, quanto menos conhecimento você tiver, na verdade, melhor você tem que ser. Então existem caras geniais, obviamente, que conseguem tocar e mal sabem o que estão fazendo. Mas será que é o seu caso? Com certeza não é o meu. Então eu fui pelo outro lado. Falei, bom, eu vou adquirir conhecimento para conseguir fazer as coisas de outra forma, já que eu não sou um cara virtuoso, não sou um cara com ouvido absoluto ou com um ouvido incrível. Então quanto mais armas você tiver na mão para trabalhar, melhor. Claro que isso que você está chamando aqui de harmonizar, de tocar em
em banda, é um serviço que você vai fazer bastante, né? Então, aqui no Brasil em especial, geralmente quando a gente tá falando de casamento, a gente tá falando de bar e tal, de igreja mesmo, a gente tá falando de um cantor e uma banda. Não existe tanto cenário aqui no Brasil para música instrumental, embora tenha para aqueles mais top, pra galera que chega num nível muito alto. Então, a ideia, se você quiser trabalhar na noite, enfim, ser um músico profissional, sim, você tem que saber tocar bem em banda. E, aliás, isso é uma coisa importante para todo mundo, que às vezes, por exemplo, guitarristas ficam horas e horas estudando solo e esquecem de estudar a parte mais importante, que é a parte da base, que é o que você vai fazer a maior parte do tempo. Não sou só eu que digo isso, tenho vários professores de guitarra que dizem isso por aí, tá? Mas isso serve também para baixistas, serve para tecladistas e mesmo para cantores que querem ficar fazendo milhares de melismas e esquecem que a maior parte do tempo o trabalho deles é entregar o normal, entregar o que tá ali na gravação para não incomodar ninguém. Só que daí você vai pensar justamente que um profissional ele tem que estar preparado para todas as situações. Então o fato de você, por exemplo, aprender a fazer baixo na mão esquerda, de você aprender a fazer melodias e treinar bastante melodia na mão direita, vai te ajudar inclusive para tocar em banda, por exemplo, para montar solos e coisas do gênero. Então, enfim, mais uma vez, quanto mais ferramentas você tiver na sua mão, melhor vai ser. Porque de repente uma porta se fecha, mas se abrem outras. Então, por exemplo, se você tem na mão leitura de partitura, se você toca música instrumental, se você sabe solar, se você sabe improvisar, se você sabe acompanhar uma banda de forma simples, se você já tocou em diversos tipos de formação, enfim, se você faz de tudo, você consegue tocar num casamento, você consegue tocar num barzinho, você consegue tocar numa igreja, você consegue tocar um piano solo com uma cantora, você consegue produzir, compor arranjo, fazer trilha, fazer jingle, você consegue dar aula. Então, fazer música, viver de música, tem muitos caminhos. E quanto mais ferramenta você tiver, mais fácil vai ser você trocar de meio, porque é simplesmente se adaptar àquele novo meio. Imagina só, aparece uma oportunidade ali, de repente, para você tocar numa pequena orquestra de casamento e tal. Pô, você não lê partitura, você tá lascado, cara. Casamento tem que ler partitura pelo menos o mínimo. Então, depende muito do trampo que você quer fazer. Mas se você quer viver profissionalmente de música, com certeza, quanto mais conhecimento você tiver, melhor. E para isso, logicamente, a gente tem todo esse conteúdo na MusicDot. Não deixe de acompanhar lá, porque tudo que você precisa para se tornar um pianista profissional, além da sua dedicação, né, de correr atrás também, todo o conteúdo tá lá na MusicDot, de partitura, de harmonização, de tocar em banda, de tocar sozinho, estilos diferentes, tá tudo ali para você não se perder. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aqui da série. Não se esquece, mais uma vez, dá aquela curtida no vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e mandem suas dúvidas pra gente poder continuar essa série. Um grande abraço e até a próxima.